Para a quarta pergunta. Quando a pessoa e seus familiares morrerem, eles se encontrarão em outra vida ou podem nem se conhecer? O que acontece com a alma do judeu que morre? Existe céu e inferno? Ótimo. Então, do que os nossos livros místicos nos ensinam, e até hoje em dia com depoimentos de pessoas que tiveram experiência de quase morte, ou seja, tiveram morte clínica e durante segundos ou minutos até foram dadas como mortas, clinicamente mortas, e depois retornaram e contaram o que viram, e não só judeus, pessoas de todas as origens e religiões e ideologias, é que sim, nós reconhecemos obviamente os nossos parentes, ou seja, a alma, ela não perde a memória, a identidade verdadeira, a essência do ser humano é espiritual, é a alma, e ela obviamente não termina depois da morte. O que perde a memória em vida é o corpo, é o cérebro, mas a alma já está meio desconectada das pessoas que têm problemas de memória, todas as doenças que deterioram o cérebro, que é a parte física do nefesh, a parte racional, e a pessoa perde a memória. Mas no mundo espiritual, a alma tem a memória muito maior do que a memória que nós temos aqui, porque a alma passa por uma dimensão atemporal de total clarividência, uma dimensão onde a verdade está toda revelada, não há ocultação de nada. Nós vivemos numa dimensão que se chama alma de Shikra, o mundo da mentira, em que tudo está oculto, a verdade está oculta. Nesse mundo nós precisamos procurá-la à luz de velas, assim dizem nossos sábios. Então sim, nós reconhecemos os nossos parentes no mundo espiritual após a morte. Agora, o que acontece com a alma depois que ela morre, ela passa por um julgamento, resumindo, né, o que dizem os nossos livros místicos sobre a trajetória da alma, que um mês antes da data de falecimento, a alma percebe, já é avisada que ela vai deixar esse mundo, só que nem todas as pessoas percebem isso, porque isso depende do nível espiritual de cada um, dos véus que separam a pessoa do mundo espiritual, e os véus são resultados de mau comportamento, de pecados. Então as pessoas que têm menos pecados são geralmente mais sensíveis e pressentem, consciente ou inconscientemente, que a morte está próxima. Deus nos livre. E um mês depois do falecimento, a alma ainda tem conexão com esse mundo. E os 7 primeiros dias, principalmente, a alma ainda vaga próximo ao seu local de convívio, daí na Shiva se cobrir os espelhos, as superfícies refletoras. E depois que a alma é julgada, ela, de acordo com o resultado desse julgamento, ela vai ou para um descanso meritório, ou ela tem que consertar as pendências que ela deixou aqui. E aí, nesse caso, ela precisa passar por alguns sofrimentos, alguns desafios, e inclusive de acordo com os sábios que falam de reencarnação, até voltar para esse mundo numa outra vida, a mesma alma numa outra vida. Mas, em resumo, existe sim o Gan Eden, para onde vão as almas que são meritórias, e o Gehinom, que é mal traduzido como inferno, talvez a melhor tradução seria um purgatório, em que a alma vai para se purificar das dívidas que ela tem, espirituais, éticas e morais, durante a vida dela aqui, para depois ela poder seguir em diante e receber o seu merecido descanso. Questão número 5.